Oi, gente. Então, hoje é a nossa aula do dia 5 de outubro, tá? Onde nós falaremos a respeito de função logarítmica, né? Lembrando lá do nosso assunto da última aula, que foi relacionado aos logaritmos, certo? E por que a gente trabalhou os logaritmos lá? Exatamente para a gente não ter nenhuma dificuldade agora na nossa aula de função logarítmica, tá? Logarítmica, né? Nós vamos nessa aula definir essa função, ver as suas propriedades, a imagem e o gráfico, tá? Vamos lá para a definição, né? Dado um número real A, a gente já sabe que o A é maior do que zero, diferente de 1. Lembrando lá na nossa aula passada, gente, dos logaritmos, né? Eu vou só recordar aqui como é que a gente estava escrevendo, mas vocês lembram que em símbolos eu vou colocar a definição aqui de logaritmo, né? Se eu quisesse log de b na base a igual a x, se somente se a elevado a x é igual a b, onde nós aprendemos que esse b aqui é o que nós chamamos de logaritmando, o a é a base, né? E o x é o logaritmo. Daí nós vimos que há algumas condições, esse a e b não são números quaisquer, né? São números reais positivos, e lembrando que o a tem que ser diferente de 1, tá? E isso foi a definição da nossa última videoaula lá sobre logaritmos, né? Agora vamos tratar aqui das funções logarítmicas. Então, dado um número real A maior do que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f de r em r, que associa a cada x o número log de x na base A. Aqui o r em r são dos reais o que, gente? Positivo, né? E tirando zero. Por quê? Porque a gente vai estar calculando log de x na base A, tá certo? O que a nossa função faz em símbolos, né? Que é até mais bonito da gente escrever, ó, f de r. Só que aqui a gente só vai pegar nosso domínio, só estão os reais positivos e não está o zero. E a sua imagem, né, é um subconjunto lá do conjunto dos números reais. Que essa função faz, por enquanto, porque eu não sei que a imagem ainda vai ser os reais, tá? Pega um xzinho e leva onde? No log de x na base A, tá certo? Então, essa é a anotação do que a gente acabou de ler. O que é a função logarítmica de base A? A base A é a função definida nos reais positivos, né? Sai tirando zero, e que chega nos reais, tá? E o que ela faz? Pega cada número x, associa o log desse número na base A, tá? Então, nós chamamos isso de função logarítmica de base A. Vamos ver alguns exemplos dessa função logarítmica de base A, né? Aí nós vamos pegar aqui dando valores numéricos, por exemplo, f de x igual a log de x na base 3, uma função logarítmica. Desculpa, gente. F de x igual a log de x na base meio. A professora, a base pode ser meio? Pode, né, gente? A base só tem que ser o quê? Maior do que zero e diferente de 1. Aqui eu tenho uma anotação interessante para vocês, que vocês já devem saber, mas eu vou recordar aqui para quem não sabe, né? Vou colocar um outro exemplo de função. Vou botar uns nomes diferentes aqui, vai que confunde vocês, né? Mas cada um é exemplo, tá, gente? Vou colocar que essa daqui é a função g, né? E essa outra eu vou usar um h aqui na minha anotaçãozinha, a função h de x. Eu vou colocar o log de x na base e. Quando eu uso a base como e, né, gente, o neperiano lá, o nosso número 2,71, a gente substitui isso aqui pelo ln de x, que é o logaritmo natural, que vocês vão ver muito lá no cálculo 1, né? A gente vai trabalhar o logaritmo natural. Então, ele é dado por ln de x. Isso, na verdade, é o logaritmo nessa base, que é a base e, tá certo? E aí, quando é na base e, a gente chama ele de logaritmo natural, né? Que seria o ln de x.
A mesma coisa quando eu escrever assim, vou pegar uma função t de x igual ao log de x. Se eu não escrevi a base, eu acho que isso eu já comentei com vocês lá nos logaritmos, eu já sei que a base é 10, tá? Então, vamos ver aí algumas propriedades. Na verdade, são duas propriedades que a gente vai verificar, né? Essa primeira aqui é bem interessante, vocês vão logo perceber como ela é. Se A é maior do que 0 e diferente de 1, então as funções f de x, que é o log de x na base A, e a g de x, definida por g de x igual a de x, são inversas uma da outra. Aí, o que eu observo aqui, gente? Que essa é a função logarítmica, mas essa é a função que? A função que vocês já estudaram, não é verdade? Não na aula retrasada, que é a função exponencial, certo? Então, vamos ver aqui. A função f, a gente já sabe que está definida nos reais positivos, né, gente? Tira o zero aqui, chega nos reais. Ela pega um xzinho e calcula o que é dele? O log de x na base A, né? Isso foi a função logarítmica de base A. A função g, que é a função exponencial, a gente já sabe que ela está definida em R, ou seja, calcular a imagem de qualquer número real, né? O domínio dela são os reais, mas lá no conjunto imagem, né? Eu só tenho o quê? Reais positivos e nunca vou ter o zero, certo? Então, essa função a gente já sabe como ela está definida. Ela pega o xzinho e calcula essa potência, a elevado a x, considerando que é a exponencial de base A, tá certo? Então, olha que legal aqui. Eu tenho a f e eu tenho a g. E a gente está afirmando aqui nessa propriedade que essas funções são inversas uma da outra, ou seja, a logarítmica é inversa da exponencial e a exponencial é inversa da logarítmica. Para a gente mostrar isso, né, esse resultado, bastava a gente mostrar o quê, gente? Como a gente já estudou em álgebra, a gente sabe fazer composição de funções, né? Basta mostrar que f bola g vai dar a identidade e g bola f também vai nos dar a identidade. Isso acontece quando a função é uma inversa da outra. Quem seria f bola g de x? Ou seja, f de g de x. Eu vou pegar a função f e no lugar do x eu coloco a g. Então, ela vai ser log, no lugar do x, estou pegando a função f, né, gente? Ela é log de x na base A. Só que aí, agora eu vou usar a função g. Então, log de g de x na base A. Correto? Só que g de x é quem? É A elevado a x. Como nós já estudamos os logaritmos, nós sabemos o que? Vai ficar x vezes o log de A na base A. E o log de A na base A é igual a 1, né? Isso daqui nós vimos na consequência imediata da nossa definição, certo? A base e o logaritmando são iguais, no caso A. E aqui nós usamos a propriedade da potência, certo? Então, f bola g nos deu o x, né, gente? Porque ia ficar x vezes 1, que é x. Eu botei 1 ali, mas acho que eu devo ter falado x, né? Espero. Agora, quem é g bola f? Porque a identidade, a função f bola g de x, pegou o x e levou no próprio x. G bola f de x vai ser g de f de x. Eu vou pegar a função g e lá no x, o expoente dela, que já que é a elevado a x, eu vou colocar a função f de x. Então, vai ficar a elevado a log de x na base A. Nós estudamos também essa propriedade, né, gente? O log de x na base A, eu estou procurando qual é a potência, qual é o expoente que eu vou levar o A para que ele dê igual a x. Então, isso aqui vai dar x. Exatamente o que nós queríamos verificar. F bola G deu a identidade, G bola F também dá a identidade, né? Porque eu calculei G bola F de x e ele levou no x. Logo, a gente comprovou aí que essas funções, uma são inversa da outra, tá? E quando
quando essa função é crescente e quando ela é decrescente. A função logarítmica f de x igual a log de x na base A, ela é crescente quando a base for maior do que 1, tá? Quando a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, vou mudar de cor aqui só para enfatizar. Ó. Ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. E ela é crescente quando a base é maior do que 1. Tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês irem pensando. Será que é crescente ou será que é decrescente? Não só depende da base, gente. Então, é bem simples da gente identificar quando essa função f de x é crescente ou quando ela é decrescente, né? Então, vamos verificar aqui algumas situações. Por exemplo, log de x na base 2. Essa função vai ser crescente ou decrescente? Eu olho para a base, né, gente? Como ela é maior do que 1, ela vai ser crescente. Já se eu tiver o log de x na base meio, aí a base está entre 0 e 1. E aí, nesse caso, a função vai ser decrescente, correto? Então, exemplo 1 é de uma função crescente e o 2 é de uma função decrescente. Como é que eu soube disso sem nem construir o gráfico? Basta eu olhar para quem, gente? Eu olho para a minha base, tá certo? E vamos lá, né? Continuando. E a imagem, gente? A imagem é fácil da gente pensar na imagem por causa do resultado que nós acabamos de ver, né? Que a função logarítmica, ela admite inversa. E a inversa dela, a gente já até aprendeu que é a função exponencial, certo? Nesse caso, então, eu já sei que ela é bijetora. Se ela admite inversa, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela é sobrejetora. E ser sobrejetora, vocês já sabem o significado, né? Significa o que, gente? Que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. E quem é o contradomínio aqui da nossa função logarítmica? São os reais. Portanto, o conjunto imagem da função logarítmica vai ser igual ao conjunto dos números reais, ou seja, são todos os reais, né? Então, a gente deduziu isso a partir do nosso conhecimento, até nosso conhecimento de álgebra, né, gente? Vamos construir o gráfico, por exemplo, da função f de x igual a log de x na base 2, para a gente ver. Eu acho que fica legal a gente construir o gráfico, né, gente? Vamos construir o gráfico dessa função. Então, vocês vão lá para a tabelinha de vocês. A gente vai atribuir valores para x e encontrar, assim, valores de y. Foi assim que nós aprendemos lá no início ainda, né, gente? Só que aqui, ó, quando eu atribuo um valor para x, por exemplo, menos 2, eu tenho que calcular qual é. Aliás, desculpem aqui, menos 2 não. Pelo amor de Deus, desculpem por esse pecado aí, grandioso, né? Porque o x aí pra gente é o logaritmando, é sempre um número positivo, tá, gente? Jamais vai ser um número negativo. Então, eu vou colocar aqui 1/4 para o x e a gente vai encontrar o valor de y. Se x é igual a 1/4, então eu vou calcular f de 1/4 é igual ao log de 1/4 na base 2. Então, vamos lá organizar as coisas. Isso vai ser o log. 1/4 eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 2, certo, gente? E aí, então, o y é menos 2, né? Bom, quando x é 1/4, o y é menos 2. Aí, quando o x... Vou diminuindo aqui, vou colocar propositalmente pensando na base 2, só para facilitar nosso cálculo. Ah, professora, se eu quiser colocar 3, 4, 5, 6, o número que vocês quiserem atribuir a x, vocês podem escolher. Eu estou escolhendo aqui números que a gente pode ver facilmente reduzir a base 2, né? Tipo a base meio, só para ficar fácil para a gente resolver, tá? Então, log, agora a nossa base é 2, né?
Deixa eu escrever aqui. Log de 1/2 na base 2. Isso vai ser igual a log de quê, gente? Log de 2 elevado a menos 1 na base 2, que é igual a menos 1. Eu estou aplicando as propriedades lá dos logaritmos que nós já estudamos, tá, gente? Lá da nossa aulinha passada. Professora, eu dei uma esquecida. Volta lá e vê como é que nós aprendemos, tá? Agora eu vou pegar um. Vocês já sabem quanto é. Qual é a imagem do 1, gente? Independente de que função logarítmica a gente esteja trabalhando, o log de 1 vai ser quanto? Eu vou calcular aqui, log de 1 na base 2. Vocês sabem porque isso foi uma consequência imediata lá da nossa definição, né, de logaritmos. O log de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a quanto, gente? Lembra? 0, certo? Usando aí a definição, né? Então, agora a gente calculou o log de 1 é 0. Eu acho que já tá bom, né? Eu vou calcular só o log de 2. Log de 2 na base 2 é quanto, gente? Nós também aprendemos isso lá na aula passada, né? Onde a nossa base foi igual a logaritmando, o resultado o logaritmo vai ser igual a 1, tá certo? Então, vamos construir o gráfico aqui. Nós já temos alguns pontos. Eu vou ter uma curva, tá, gente? Eu vou tentar marcar esses pontinhos da melhor maneira possível. Desculpem aí, hoje eu tô com a garganta ainda ruim, então eu tô bem rouca, tá? Mas eu vou colocar um bem aqui. E aí, ó, 1 e o 0 é um pontinho que sempre vai pertencer ao gráfico da nossa função. Ou seja, se o x é 1, o y é 0, né? A nossa curvinha sempre vai estar tocando o eixo x exatamente aí nesse ponto 1, tá? Aí que é a imagem de 1/4. Eu vou colocar o meio, vai estar na metade. 1/4 vai ser a metade da metade. Isso é meio, então isso vai ser esse aqui. Tá bem pequenininho, né? Vamos ver se eu consigo marcar aqui. E o 2, né? Que foi o que a gente calculou. Então, só para eu ter alguns pontinhos, eu vou marcar os meus pontos aqui. A imagem do 1/4 ficou menos 2. Menos 1, menos 2, vou colocar aqui embaixo, tá? A imagem do meio, menos 1, aí já estava aqui, ó, né? Mas em cima. A imagem do 2 já foi igual a 1. Então, vamos colocar aqui. Daí a gente tem essa curvinha. Ai, meu Deus. Aqui, né, gente? Não tá muito bonitinho esse gráfico aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido aí a ideia do que eu quis colocar, né? Lembrando, gente, por exemplo, quando eu tiver um número muito alto já, tipo assim, muito alto em relação aqui, eu tô calculando o log de 2. Se eu colocar o log de 8, ele não aumenta tanto, ele vai ser quanto, gente? Já vai ser 3, vai estar um pouquinho mais em cima, tá? Por isso que eu quis dar a ideia dessa curva estar aumentando aqui um pouquinho. Então, isso aqui seria o gráfico de log de x na base 2. E eu já esperava que fosse uma função crescente, né? Se a base estiver entre 0 e 1, aí já vai ser decrescente. Ela não vai mais estar assim crescendo, ela vai estar decrescendo, tá certo? E aí a gente pode ver algumas conclusões. Sempre o gráfico, gente, da função logarítmica vai estar todo à direita do eixo y, correto? Por quê? Porque o x sempre vai ser maior do que 0, porque é como é definido o domínio da nossa função. O domínio são os reais positivos, né, gente? E não tem o 0, ou seja, o nosso domínio é maior do que o x, é sempre maior do que 0. Por isso aqui a gente sempre vai estar ao lado direito do eixo y, tá? Vai cortar o eixo x no ponto de abscissão 1 para qualquer base que eu tenha, ou seja, esse ponto 1, 0 sempre vai pertencer ao gráfico da nossa função. A gente já sabe quando ela é crescente, quando ela é decrescente, basta olhar para a base. Se é maior do que 1 é crescente, se está entre 0 e 1 é decrescente, tá? E esse nosso gráfico, ele é sempre simétrico em relação à reta y igual a x, a função exponencial, tá? Lembrando que uma função é inversa da outra, né? Então, é isso aí que nós temos
para tratar a respeito do gráfico, vocês conseguem construir agora o gráfico de qualquer função, né, usando esse conhecimento. Vamos ver alguns exemplos de exercícios para a gente resolver. Deixa eu ver aqui um exercício. Ah, tá, a gente tem muito exercício que é determine o domínio das funções. Vou fazer aqui, a gente tem várias letras, né? Vamos fazer a letra A. É pedido para a gente determinar os domínios de algumas funções. É o exercício 218 lá do GeoCiência. Vamos fazer aqui a letra A. A função é a função logarítmica 1 menos 2x na base 2, tá? Vamos determinar o domínio. Quem vai ser o domínio dessa função? Ó, a gente tem que se preocupar com o quê, gente? Nós devemos nos preocupar com ter logaritmando positivo, ou seu logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e diferente de 1, correto? A base já é positiva e diferente de 1 e ela não depende do x, então eu não tenho que me preocupar com ela. Já o logaritmando depende do valor de x, então eu vou lá pensar no domínio. O domínio, entre aspas, eu já falei para vocês, né, quem, gente? Eu estou pensando no maior conjunto que onde a minha função está definida. Essa nossa função ela vai estar definida para quem? 1 menos 2x seja, eu quero que 1 menos 2x seja maior do que 0, correto? Porque tem que ser positiva, né? E aí, então, a gente vai ter o quê? Menos 2x é maior que menos 1. Multiplicando por menos 1, eu sei que vou inverter o sinal de desigualdade, e daí x é menor do que meio, né? Então, aí nós temos o domínio dessa função, o conjunto de números x reais, tal que esse número é menor do que meio, tá certo? Então, nós só temos que usar a definição para determinar quem é o domínio da nossa função. Pensar em quem, gente? Onde nos preocupar com o nosso logaritmando e com a nossa base, tá? Vamos ver aqui um outro exercício. Vou colocar esse 206, vamos ver como é que ele é. Sendo y igual a e elevado a x, para x pertencer a r, expresse sua função inversa. Então, aqui a gente vai expresse sua função inversa, né? Então, olha, gente, eu já sei que a minha função inversa vai ser a função logarítmica, não é verdade? Não, esse tá muito fácil, gente. Bora fazer o... porque expressar a função inversa vocês vão saber aí rapidinho. Vou esperar a resposta de vocês, né? Nesse caso, por quê? Porque eu sei que a inversa da exponencial é a logarítmica, certo? E aí vocês já sabem, né? Eu acabei pegando uma questão bem simples. Quem vai ser? A inversa dela vai ser log de x na base e, né? Que na verdade a gente é o ln de x, tá certo? Outra, vamos fazer outra questãozinha aqui, já que essa ficou muito fácil, a gente não teve nem que pensar muito, né? Se f de x é igual a log de 1 sobre x na base e. Isso daqui é a função f de x, é 1 sobre x na base e. É pedido para a gente calcule f de e elevado ao cubo. O que vocês vão fazer? Calcular f de e elevado ao cubo aqui, ou seja, a imagem de e elevado ao cubo, tá certo? Resolvendo essa questão, vou botar em vermelhinho aqui nesse espaço, tomara que dê, né, gente? F de e elevado ao cubo vai ser o log de 1 sobre e elevado ao cubo na base e, tá certo? Isso é o log
na base e de e elevado a menos 3. Aí eu uso as propriedades lá do logaritmo que eu já conheço, nesse caso da potência, é menos 3 vezes o log de e na base e. Esse aqui eu sei que é igual a 1, então vai ficar menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então, como vocês podem observar, o conhecimento de vocês de logaritmos leva vocês a resolverem qualquer tipo de questão, né? Sem ter muito trabalho, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer coisa aí é só me perguntar, tá? Me procurem, não deixem de responder as questões, de enviar. Eu sei que eu falo isso no final de todo videozinho. E tem mais, eu tenho mais uma coisa para falar hoje com vocês. É que eu tô vendo as visualizações do nosso vídeo da nossa última aula lá de logaritmos e as visualizações estão baixíssimas. Me expliquem por quê, gente, por favor. Não deixem de assistir a aula. Assistam os vídeos, resolvam as questões, tá bom? Não façam isso, não se percam agora, a gente já está para finalizar o período. Não deixem de entregar as atividades que eu estou acompanhando tudo, tá? Vocês estão se dando muito bem, vai dar tudo certo, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, tá? Se cuidem.